Ângelo Arauz é o assunto do vídeo de hoje. O Corinthians negou propostas nos últimos dias por ele e ele, mais do que isso, está na verdade de volta ao Corinthians para 2020. Roda essa vinheta aí. Bom, começamos o vídeo como sempre pedindo para vocês se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, clica no sininho para receber notificações cada vídeo novo que a gente publicar e também já deixa o seu joinha nesse vídeo, belezinha? Vamos lá então. Bom, a gente vai abrir esse vídeo falando primeiro sobre coisas que provavelmente você não sabia até o vídeo, deste momento, sobre o Arauz. E aí depois a gente entra em detalhes sobre as duas propostas que o Corinthians negou e também sobre a projeção de onde e como o Ângelo Arauz jogará no Corinthians de Thiago Nunes. Bom, um primeiro ponto a se destacar e que pouca gente deve saber porque não é muito veiculado é a participação do Arauz no pré-olímpico que está sendo disputado lá na Colômbia, O Arauz é camisa 10 da seleção olímpica chilena e foi um dos protagonistas da seleção chilena na competição. Ele saiu do banco de reservas em duas partidas para decidir essas duas partidas, A vitória do Chile por 3-0 sobre o Equador teve participação direta do Arauz. Ele participa dos 3 gols, Ele dá uma assistência para um gol contra e ele dá um passe para o cara que vai dar assistência para o outro gol. Então ele participou de todos os gols, ele saiu do banco de reservas quando estava 0-0 e aí a partida termina 3-0 para o Chile. No jogo seguinte, que o Chile ganha de 1-0 da Venezuela, uma situação similar. Ele sai do banco de reservas e aí faz o gol da vitória do Chile, Numa infiltração ali, um gol bem corintiano, aliás, meio na raça ali de qualquer jeito, tal, bate-rebate, passa entre os zagueiros e faz o gol. E, na verdade, esse protagonismo, esse destaque do Arauz na seleção chilena, na seleção olímpica chilena, não é uma grande novidade, porque em 2019, assim como o Pedrinho, o próprio Vital chegou a ser convocado para a seleção olímpica brasileira, o Arauz era toda hora convocado para a chilena. E ele, na verdade, tinha mais destaque por lá do que, por exemplo, o Pedrinho na brasileira. Então, não à toa é o camisa 10, então não é uma grande novidade, na verdade, o Arauz se destacar com a camisa da seleção chilena. Uma outra curiosidade aí sobre o Arauz, que já tá no Corinthians há 1 ano e meio, é que ele é muito tímido, cara. Ele é muito tímido. E isso é notório, assim, pra todo mundo que convive com ele. Funcionários lá do Corinthians, colegas de elenco, no Corinthians, o próprio pessoal lá no Chile. A gente aqui no Meu Timão já fez uma matéria sobre isso, vamos colocar aqui em algum cantinho pra vocês. Um pouco sobre isso, contando em detalhes assim como que os jornalistas chilenos, como que o pessoal lá no Chile encara isso. Lá eles entendem melhor essa timidez do Arauz e mesmo diante dessa timidez eles reconhecem que o Arauz é um cara muito acima da média, muito fora da curva, E aqui no Corinthians eu acho que essa timidez ela ainda bloqueia um pouco, se dá pra dizer assim, a ascensão do Arauz. Quem sabe agora em 2020 com um Cantillo provavelmente titular absoluto, Bozelli, o próprio Bruno Mendes provavelmente recebendo mais oportunidades. Quem sabe aí nesse Corinthians mais portunhol o Arauz não se solta um pouco, E ainda finalizando aí essa questão das curiosidades, das coisas que você provavelmente não sabia, o Arauz foi a contratação mais cara do Corinthians em 2018. Custou ali aproximadamente 15 milhões de reais. E é um valor de contratação que na verdade só foi superado agora recentemente pelo Luan, que o Corinthians pagou aí 20 milhões para tirá-lo do Grêmio. E na verdade só o Luan, porque desde a contratação do Arauz ninguém além do Luan custou mais do que ele, Então é um investimento, o Corinthians não à toa trata aí com muito cuidado do Arauz, porque é um cara que vale muito dinheiro, pelo menos em tese, Em tese e na verdade na prática, porque agora a gente vai falar justamente sobre as propostas que o Arauz recebeu e o Corinthians negou. Ambas foram do futebol europeu. A primeira delas, uma do Vitória de Setúbal, de Portugal, proposta de empréstimo com valor fixado de compra na casa de 5 milhões de euros, que dá aproximadamente 23 milhões de reais. O Corinthians não topou fazer negócio. A outra proposta é do Lecce, da Itália. Essa proposta um pouco menor, mas de compra dos direitos e de parte dos direitos, Uma proposta de 3 milhões de euros, aproximadamente 14 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do Arauz e também os direitos federativos, O Arauz passaria a jogar por esse clube italiano. Mas, como já adiantado, o Corinthians
negou essas duas propostas, porque o Corinthians vive a expectativa de ver o Arauz jogando com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes ainda quer testar o Arauz nesse time do Corinthians, às vésperas aí de clássico, de Libertadores, Campeonato Paulista também daqui a pouco começa a afunilar, e aí o Arauz vem pro Corinthians, né? O Chile já foi eliminado lá no pré-olímpico e nos próximos dias Arauz já começa a treinar no Corinthians e provavelmente já ser utilizado no Paulista e até mesmo na Libertadores. E aí, por conta disso, eu chamo o Tomás Rosolino, repórter aqui do meu timão, para falar um pouquinho sobre o Arauz, vai contar uma história legal aí sobre o Arauz e projetar esse Arauz nesse Corinthians de 2020. Fala aí, Tomás. Bom, rapaziada, tudo bem? Aqui é o Tomás. Bom, comentar sobre o Arauz é um tema que eu me interesso bastante. Ele é um jogador que, para mim, teve uma trajetória bem intrigante no Corinthians até aqui. Desde que chegou, era muito bem cotado lá no Chile, quando o Corinthians contratou. Enfim, até agora não conseguiu achar uma posição. O próprio Thiago Nunes falou, ele precisa chegar aqui, né? E eu preciso conversar com ele para saber qual a posição dele. Eu tenho uma história até curiosa sobre esse tema. Eu cobri o sorteio da Copa América no começo do ano passado, lá no Rio de Janeiro, e eu entrevistei o Reinaldo Rueda, né, técnico do Chile, exatamente para perguntar para ele. Ele já tinha convocado o Arauz ser contratado pelo Corinthians. Eu falei, em que posição você vê o Arauz? Ele falou, o Arauz sempre para mim foi um jogador que deu uma boa resposta, atuando como, eles chamam de volante, né, mas volante é o meio-campista em espanhol. Como meio-campista ali pelo lado esquerdo, que vem do lado esquerdo pro centro do campo. Eu falei, pô, bem legal, até publiquei essa nota, perguntei pro Carille, o Carille disse que também chegava desse jeito. Enfim, todo mundo sabe que o Arauz teve muito poucas chances, e agora parece ter reencontrado um ritmo aí com a seleção chilena, sendo comandado justamente pelo Bernardo Redín, né, que é o auxiliar direto do Rueda, já com uma liberdade maior de movimentos, né, muitas vezes ele estava ali pela meia direita no Chile, no pré-olímpico, o Chile que foi eliminado na quinta-feira contra a Colômbia, fez um bom pré-olímpico, né? Acabou sendo eliminado no número de gols marcados, empatou com o time da casa, que é um bom time da Colômbia. Acho que o Arauz chega para ajudar o Corinthians aí, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Não imagino que ele vai atuar como um camisa 10 centralizado igual o Luan. Acho que ele vai meio que compor ali o meio campo, tentar fazer um sistema de flutuação, e sempre com o outro lado, que não dele, sendo um jogador mais agudo, né? O Janderson ou o Everaldo. Acho que ele foi como opção ali para o Luan, para o Pedrinho vai embora provavelmente no meio do ano. Então um jogador bem interessante aí, que o Corinthians parece ter ganho para esse 2020. Valeu, um abraço. Muito que bem, essa é a projeção aí para o Arauz no Corinthians do Thiago Nunes. Deixa seu comentário aí o que você acha, se você está animado para ver o Arauz, se você acha que não vai acrescentar muito ao time, se você acha que vai acrescentar bastante. E é isso, a gente vai ficar de olho aqui nos comentários. A gente já falou demais aqui sobre o Arauz. Até o próximo vídeo, belezinha? Falou, saudações corintianas, vai Corinthians!